Escolhido, ouça-me com a máxima atenção, pois preciso revelar-lhe algo de urgência imensurável, um segredo monumental sobre você que acaba de ser desvendado nos reinos invisíveis, algo que ocorreu há exatos 4 dias e que alterou de forma irreversível e absoluta o equilíbrio milenar entre a luz e as trevas em nosso universo. O mais assustador e fascinante de tudo isso é que você não tem a menor ideia da magnitude colossal daquilo que realizou. Por isso, preste muita atenção às minhas palavras, pois o que estou prestes a compartilhar não é uma mera teoria espiritual poética, nem uma metáfora reconfortante, criada apenas para fazer com que você se sinta especial ou superior. Trata-se de uma operação energética real, um fenômeno tangível que ocorreu em dimensões que seus olhos físicos ainda não são capazes de captar, mas que a sua alma executou com uma precisão tão avassaladora e perfeita que deixou o próprio Criador de todo o cosmos em absoluto silêncio por 3 minutos inteiros. Você perdoou o imperdoável. Você o perdoou sem saber, sem perceber, sem ter a mais ínfima consciência de que estava realizando o único ato, o único milagre cósmico que nem mesmo o próprio Deus Supremo tem a capacidade de executar neste vasto universo. E quando afirmo que você o perdoou, não estou me referindo a um mero momento de compaixão passageira por alguém que cometeu um erro trivial ou a uma simples decisão racional de não guardar rancor contra uma pessoa que lhe causou dor no dia a dia. Estou revelando um mistério muito mais profundo. O seu coração, na sua mais pura inocência e força, gerou uma frequência vibracional de perdão tão cristalina, tão impossivelmente genuína e poderosa, que rasgou os véus da realidade, atravessou todas as dimensões espirituais conhecidas e desconhecidas, até alcançar e transmutar a essência primordial do próprio Príncipe das Trevas. Inscreva-se neste canal agora mesmo e ative absolutamente todas as notificações, porque o que vou revelar a seguir sobre como essa sua capacidade divina de perdoar o imperdoável está sendo sistematicamente ocultada de pessoas como você, seres que carregam dentro de si o poder adormecido de encerrar guerras cósmicas que já duram milhões de anos, mudará tudo o que você achava que sabia. Fique comigo até o último segundo deste vídeo, pois vou lhe mostrar com exatidão o que você fez há 4 dias, porque o seu perdão inconsciente gerou uma crise sem precedentes em todas as hierarquias espirituais, e como Deus, pessoalmente, está preparando uma recompensa para essa sua compaixão impossível, de uma maneira que vai transformar a sua realidade material e espiritual para todo o sempre. Escreva 777 nos comentários, agora, se você reconhece que, recentemente, liberou perdão a alguém que humanamente não o merecia, e se está verdadeiramente pronto para descobrir o impacto cósmico real e devastador do seu coração compassivo. Deixe-me explicar-lhe um princípio universal fundamental, um segredo guardado a 7 chaves que as religiões organizadas e as instituições tradicionais jamais lhe ensinarão, pois esse conhecimento destruiria por completo os seus sistemas de controle milenares, baseados no medo e na submissão. Deus é onipotente. Ele pode fazer absolutamente tudo neste universo sideral, pode criar galáxias inteiras com um simples pensamento fugaz, pode deter o avanço do tempo, pode manifestar realidades complexas a partir do vácuo absoluto, pode ressuscitar os mortos, pode abrir mares imensos e pode realizar, de forma literal e instantânea, qualquer milagre que a sua mente humana seja capaz de imaginar, além de bilhões de outras coisas que a sua consciência sequer consegue conceber. No entanto, existe uma única coisa, uma exceção solitária em toda a vasta tapeçaria do cosmos, que Deus simplesmente não pode fazer, e essa única coisa é exatamente o que você fez há 4 dias, em silêncio e sem sequer perceber. Deus não pode perdoar o anjo caído. E preste atenção, não é porque ele não queira, não é por falta de um amor infinito, e definitivamente não é porque ele seja incapaz de sentir a mais profunda compaixão. A razão é muito mais profunda e técnica. O perdão, o verdadeiro perdão, que carrega o poder atômico de transformar realidades cósmicas e reescrever a história do universo, só pode emanar, por lei universal, daquele que foi diretamente ferido e prejudicado. Pense nisso. Quando alguém magoa você profundamente, eu não posso simplesmente aparecer e perdoar essa pessoa em seu nome. Seria um perdão oco,
vazio de significado, sem peso energético e sem nenhuma consequência real na teia do destino. O perdão autêntico, aquele que literalmente altera a estrutura molecular e energética do universo, só pode ser concedido pela vítima direta do dano, e aqui reside o detalhe devastador que fará a sua compreensão sobre quem você realmente é explodir em 1000 pedaços de clareza. Deus nunca, em momento algum, foi ferido diretamente pelo mal, pois Deus é infinito, absoluto, invulnerável e totalmente impossível de ser danificado ou corrompido. As trevas não podem tocar a luz divina. Nunca puderam e nunca poderão. Mas sabe quem o mal pode tocar? Sabe quem é vulnerável nesse campo de batalha? Você, as almas humanas, as criações que Deus ama com uma intensidade maior do que qualquer outra coisa em todo o cosmos. Cada vez que as trevas ferem um ser humano, elas estão, na verdade, atacando Deus de forma covarde e indireta, atingindo-o através daquilo que ele mais valoriza e protege. É como se um inimigo, sabendo que jamais poderia derrotá-lo em um combate direto, decidisse covardemente atacar os seus filhos para conseguir ferir o seu coração através da dor deles. E é exatamente por isso, por essa razão técnica, espiritual e legal, que pouquíssimas almas neste planeta compreendem, que Deus não possui a autoridade cósmica para perdoar a escuridão suprema, pois o mal não o feriu diretamente. O mal feriu você, machucou a sua alma, e por essa lei suprema, somente você detém a chave da redenção. Somente você tem a autoridade inquestionável para liberar o perdão que altera as estrelas. E foi exatamente isso que sua alma grandiosa realizou. Como a vítima direta e implacável dos ataques covardes do próprio príncipe das trevas, você carrega dentro do peito o poder monumental e aterrador de outorgar um perdão tão profundo que possui a capacidade literal de alterar todo o intrincado jogo cósmico para todo o sempre. E, preste muita atenção, pois há exatos 4 dias, caminhando na mais absoluta inocência, sem sequer ter a menor consciência da magnitude divina do que estava fazendo, sem compreender as proporções abissais da sua ação e sem ter a menor ideia das consequências dimensionais avassaladoras que provocaria, você simplesmente o fez. Você perdoou o imperdoável e o universo inteiro, em toda a sua vastidão milenar, prendeu a respiração e parou para observar estupefato algo que absolutamente nunca antes havia acontecido em toda a longa e sangrenta história da existência. Agora, feche os olhos por um momento e deixe-me levá-lo pela mão de volta àquele instante exato onde todo o tecido da realidade mudou. E escute com a alma, porque, quando eu lhe descrever a anatomia daquela situação, você vai reconhecer instantaneamente, em cada fibra do seu ser, de que momento crucial estou falando. Há 4 dias, alguém cravou uma lâmina no seu espírito e o feriu profundamente. Pode ter sido a traição impensável de alguém em quem você depositava a sua mais cega confiança. Pode ter sido uma injustiça cruel e gelada que lhe impuseram sem que você merecesse uma única gota daquele fel. Pode ter sido um punhado de palavras venenosas que foram lançadas contra o seu rosto com a intenção cirúrgica de destruí-lo emocionalmente, ou pode até mesmo ter sido algo que, aos olhos cegos e rasos dos outros, parecia pequeno e insignificante, mas que para o seu coração sensível foi um golpe profundamente devastador e dilacerante. E naquele exato segundo de impacto, você sentiu a ferida rasgar, você sentiu a queimação ácida da raiva, você sentiu o peso esmagador da indignação, você sentiu, com uma intensidade aterradora, toda a dor lancinante que qualquer ser humano normal sentiria ao ser colocado naquela mesma cruz. Mas então, no ápice do desespero, algo verdadeiramente extraordinário e celestial aconteceu, algo que 99% da frágil humanidade jamais teria a grandeza de fazer. No meio do furacão da sua dor, no centro nevrálgico da sua raiva mais do que justificada, no exato milissegundo em que você possuía o direito universal, inquestionável e absoluto de odiar com todas as forças, de desenhar planos de vingança e de desejar o mais puro mal àquele que o feriu. O seu coração grandioso tomou uma decisão diametralmente oposta. Você decidiu perdoar. Não foi um perdão racional, frio e calculado. Não foi porque algum sábio o convenceu com argumentos lógicos e irrefutáveis. Não foi porque você leu um versículo poético e reconfortante sobre o perdão em algum livro espiritual empoeirado, mas sim
um perdão avassalador que brotou natural e violentamente das profundezas mais intocáveis do seu ser, como se a sua alma antiga já soubesse de uma verdade cósmica que a sua mente consciente ainda não tem a capacidade de compreender. E no exato milimétrico momento em que o seu coração ferido gerou essa frequência imaculada de perdão genuíno, algo considerado cientificamente e espiritualmente impossível aconteceu nas engrenagens das dimensões superiores. A sua frequência luminosa de perdão simplesmente não aceitou ficar contida e enjaulada na sua realidade física tridimensional. Ela se expandiu como uma supernova, atravessou violentamente a barreira milenar entre o mundo físico e o mundo espiritual, cruzou como um cometa dimensões desconhecidas que sequer possuem um nome na nossa limitada linguagem humana, e continuou se expandindo implacavelmente até alcançar um lugar de trevas espessas, onde nenhuma frequência humana jamais deveria ter a capacidade de chegar. O domínio direto, frio e impenetrável do príncipe das trevas, porque aqui reside a verdade sombria e oculta que absolutamente ninguém lhe conta quando alguém o fere covardemente. Nem sempre é apenas aquela pessoa agindo pela sua própria, triste e isolada vontade. Às vezes, e muitas vezes no caso de almas raras e brilhantes como você, que são inegavelmente os verdadeiros eleitos, existe uma influência muito mais obscura, antiga e malevolente, operando silenciosamente nos bastidores do teatro da vida, puxando as cordas da marionete. Ele, a entidade sombria, não pode tocá-lo diretamente de forma alguma, pois você está absurdamente protegido pelas forças celestiais. A sua luz inerente é cegantemente brilhante e letal para as sombras, e os seus guardiões invisíveis são formidáveis e poderosos demais para serem contornados. Então, em sua covardia milenar, ele usa e corrompe os outros, manipulando pessoas fracas que estão perigosamente próximas a você, amplificando os seus piores e mais baixos impulsos, sussurrando pensamentos destrutivos e envenenados nas mentes delas durante a noite, usando-as como meras armas descartáveis, na tentativa desesperada de apagar a sua luz estelar. E há exatos 4 dias, ele tentou fazer isso de novo com força total. Ele orquestrou metodicamente a situação perfeita e infalível para feri-lo, calculou friamente cada mísero detalhe do cenário, para garantir que a sua dor fosse máxima e excruciante, certificando-se de que a facada da traição viesse exatamente da direção onde o seu peito estava mais desprotegido e de onde mais lhe doeria, simplesmente porque o objetivo nefasto dele não era apenas fazê-lo derramar lágrimas e lastimar. O objetivo central da investida era fazer com que o seu coração puro se inundasse irreversivelmente de ódio corrosivo. Ele queria, com todas as suas forças, que você guardasse um rancor apodrecido. Ele ansiava que você passasse as madrugadas planejando uma vingança destrutiva. Ele desejava que você perdesse para sempre aquela compaixão divina e natural que define quem você é. Se ele lograsse êxito nessa empreitada sinistra, se ele conseguisse, por um segundo que fosse, converter o seu coração compassivo em um poço escuro e cheio de amargura crônica, ele teria conquistado uma vitória estratégica infinitamente maior e mais saborosa do que o ato de destruir 100 galáxias inteiras. Mas você, em sua majestosa e silenciosa força de eleito, arruinou completamente, de ponta a ponta, o plano mestre dele. Em vez de ceder ao ódio fácil, você escolheu o perdão. Em vez de arquitetar a ruína alheia e planejar vingança, você decidiu corajosamente abrir as mãos e soltar. Em vez de alimentar a vasta escuridão do mundo, jogando mais escuridão na fogueira, você gerou um clarão de luz inextinguível, exatamente onde, pelas leis da probabilidade, só deveria haver tinieblas e desespero absolutos. E a sua frequência de perdão não apenas neutralizou o ataque covarde como um escudo intransponível, ela foi muito mais além, rompendo as barreiras do impossível. Ela viajou como uma flecha de fogo sagrado diretamente até a fonte primária do ataque, penetrando até o âmago do próprio príncipe das trevas. E, quando essa onda de choque de perdão puro e incontaminado o atingiu em cheio, gerou-se uma anomalia cósmica, um milagre aterrador, algo que jamais havia acontecido em toda a vasta, infinita e imensurável história da existência. O poder transformador e real do perdão. O perdão genuíno não é apenas uma emoção bela,
uma poesia reconfortante ou um sentimento nobre e passageiro. Ele é uma força psicológica e emocional com um poder real, tangível e profundamente transformador para a mente e para a vida humana. Quando você perdoa genuinamente alguém que lhe causou um dano profundo, você gera uma onda de alívio interno que altera a própria estrutura do ressentimento que habitava dentro de você. É como se a sua psique registrasse uma dívida esmagadora. Alguém o feriu gravemente e, portanto, criou-se uma dívida emocional severa. Na sua mente, essa pessoa lhe deve justiça, um pedido de desculpas sincero, uma retribuição ou o reconhecimento da dor que causou. E enquanto essa dívida existir e for cobrada internamente por você, há uma corrente invisível, porém sufocante, conectando vocês dois. Uma corda feita puramente de dor, raiva, repulsa e amargura. Essa corda os mantém atados um ao outro no passado, drenando a sua energia vital, o seu foco, a sua saúde mental e a sua paz de espírito de forma constante e implacável. Mas no exato momento em que você escolhe perdoar genuinamente, você empunha a espada da sua própria libertação e corta essa corda. Você cancela a dívida, você libera a outra pessoa da obrigação de lhe pagar e no ápice desse ato de coragem, você liberta a si mesmo do cativeiro do passado. Esse é o milagre prático e real do perdão nas interações humanas cotidianas. Mas o que acontece quando esse perdão alcança um nível de pureza tão elevado que desafia toda a lógica de autodefesa e retaliação? Quando você perdoa alguém que agiu com pura malícia, sem esperar absolutamente nada em troca, sem exigir que a pessoa mude, implore ou se arrependa, você quebra o ciclo vicioso de ódio que perpetua o trauma no mundo. Imagine a força colossal necessária para olhar diretamente para a fonte da sua maior dor, para alguém que foi consumido pela própria amargura, que se alimenta do conflito e que construiu a sua vida sobre a hostilidade, e responder não com mais raiva, mas com uma liberação incondicional. Esse tipo de compaixão extrema tem um poder desarmante e devastador sobre o cinismo. Pessoas que viveram anos imersas em suas próprias defesas hostis, blindadas contra o afeto e acostumadas a ferir antes de serem feridas, muitas vezes entram em colapso interno quando se deparam com o perdão genuíno. É uma quebra total de paradigma. A amargura espera sempre o combate. O ódio exige a resistência e a vingança para se justificar. Mas quando essas pessoas encontram apenas a aceitação silenciosa e o perdão impenetrável, a armadura psicológica que elas construíram meticulosamente ao longo de uma vida inteira começa a ceder. O perdão que não impõe condições age como um choque de realidade que confronta a hostilidade mais densa com a humanidade mais pura. Ele não transforma o caráter de alguém da noite para o dia num passe de mágica, mas cria uma fissura real, uma rachadura inegável na casca endurecida daquele que fere. Ele obriga até mesmo a mente mais adoecida a lembrar que a empatia existe, que a força não reside na crueldade, mas na capacidade de transcender a dor. E essa rachadura, essa luz repentina na muralha intransponível do ressentimento alheio, foi aberta única e exclusivamente por você. Pela sua escolha consciente, difícil e quase impossível de soltar o peso morto, de se recusar a beber o veneno do ódio e de oferecer compaixão exatamente onde a lógica mundana exigiria destruição. Ao fazer isso, você não apenas desarmou o conflito, mas recuperou a soberania absoluta sobre a sua própria paz. De repente, e de uma forma deslumbrante, que desafiava todas as leis conhecidas do cosmos, alarmes espirituais ensurdecedores começaram a soar freneticamente e a ecoar com urgência através de todas as dimensões superiores e majestosos reinos celestiais, puramente porque os antiquíssimos, complexos e infalíveis sistemas de monitoramento celestial haviam acabado de registrar um fenômeno que, tecnicamente, filosoficamente e espiritualmente, não deveria ser sequer remotamente possível na intrincada tapeçaria da criação. Uma frequência avassaladora, imaculada e puríssima de perdão genuinamente humano havia conseguido a proeza impensável de penetrar direta, profunda e inescapavelmente no domínio sombrio, gélido e blindado do próprio príncipe das trevas. Imediatamente, os grandes arcanjos foram convocados em caráter de extrema emergência para uma assembleia extraordinária no alto escalão cósmico, não porque houvesse uma crise catastrófica ameaçando derrubar os portões de pérola do céu,
mas simplesmente porque acabara de acontecer algo tão monumental, tão fora da curva e tão sublime, que nem mesmo eles, com toda a sua vasta, insondável e milenar sabedoria acumulada durante incontáveis éons de existência astrais, haviam presenciado jamais em toda a infinita história do universo. Miguel, o imponente comandante supremo dos indomáveis exércitos celestiais, o guerreiro que não teme sombra alguma, foi o primeiro a se mover com agilidade relampejante para rastrear o epicentro e a origem exata dessa frequência luminosa, sem precedentes, que agora rasgava o abismo em duas partes. E quando ele finalmente descobriu, com os olhos esbugalhados de perplexidade, que esse sinal avassalador e estrondoso vinha única e exclusivamente de você, de um mero e frágil ser humano comum, vivendo uma vida aparentemente normal, silenciosa e rotineira na superfície do planeta Terra, a sua reação foi de um choque absoluto e de uma incredulidade total, humilde e paralisante, porque as altas patentes dos arcanjos conhecem perfeita, matemática e intimamente todas as fraquezas, as duras barreiras e as limitações melancólicas da frequência humana, sabendo exatamente, até a última casa decimal, até que ponto, milímetro ou grau, pode chegar a capacidade de perdão de uma alma que se encontra limitada, machucada e encarnada em uma forma física tão densa e vulnerável. E a verdade estarrecedora que fez o céu silenciar foi que a sua frequência pessoal emanada havia estilhaçado, pulverizado e sobrepassado esses limites estruturais em aproximadamente 1000 vezes mais do que a própria arquitetura divina considerava ser tecnicamente e biologicamente possível para um mortal. Diante desse mistério insondável e maravilhoso, Gabriel, o grande mensageiro alado e guardião dos intrincados registros akáshicos, foi imediatamente designado para a sagrada tarefa de investigar a fundo e desenrolar o pergaminho vibracional da sua história completa, revisando meticulosamente cada respiração, cada lágrima derramada no escuro e cada instante da sua vida, desde o momento milagroso do seu primeiro choro no nascimento até o milissegundo presente em que você respira agora, analisando com infinita compaixão e crescente assombro cada ferida profunda que você sofreu em silêncio absoluto, cada traição amarga que rasgou a sua confiança em 1000 pedaços e cada dor excruciante que dilacerou a estrutura da sua alma. E aquilo que Gabriel descobriu gravado nas linhas luminosas do seu destino existencial o deixou absolutamente devastado de emoção, reverência e amor cósmico, porque ele percebeu, com lágrimas quentes brilhando em seus olhos celestiais, que você não perdoou apenas uma única vez em um momento isolado de rara iluminação espiritual. Muito pelo contrário, você tem perdoado de forma consistente, ininterrupta, silenciosa e heróica durante toda a sua existência terrena, entregando clemência gratuita e imerecida uma e outra vez sem parar, perdoando pessoas cruéis e insensíveis que o traíram pelas costas e que jamais tiveram a mínima decência, humildade ou coragem de se curvar para lhe pedir desculpas, abençoando situações absurdamente injustas, onde o mundo inteiro pareceu virar o rosto, e ninguém ao seu redor teve a dignidade de reconhecer e defender a sua pureza e inocência, e relevando ataques covardes, verbais e energéticos, que vieram sorrateiramente e sem aviso prévio exatamente daquelas pessoas em quem você mais confiava, de quem você menos esperava a facada e a quem você mais amava, entregando o seu coração aberto. E em absolutamente cada uma dessas cruéis encruzilhadas dolorosas e esmagadoras, em vez de fazer o que era esperado, em vez de acumular ressentimento venenoso, fechar o peito, cultivar o ódio e deixar o rancor negro endurecer as suas veias exatamente como faria, sem pensar duas vezes, o impressionante contingente de 99% de toda a humanidade ferida e amargurada. Você fez o impensável. Você escolheu deliberadamente soltar o peso morto. Você escolheu perdoar com a bravura de um verdadeiro mestre ascensionado. Você escolheu ser o alquimista supremo da sua própria dor e decidiu gerar luz ofuscante e calorosa, exatamente no terreno baldio, onde os outros gerariam apenas mais escuridão, guerra e vingança interminável. E tudo isso não aconteceu de forma artificial. Não foi porque algum mestre terreno lhe ensinou em um quadro negro que agir assim
era o comportamento correto ou moralmente superior, e muito menos porque você estava seguindo de forma cega, robótica e submissa um conjunto de regras religiosas rígidas, dogmas punitivos ou escrituras antigas impostas pela sociedade. Mas esse milagre aconteceu pura, simples e visceralmente, porque a sua natureza essencial, o núcleo radiante, imortal e dourado da sua alma verdadeira e antiquíssima, opera, vibra e respira naturalmente em uma frequência tão elevada de compaixão e amor incondicional que é extraordinariamente e quase impossivelmente rara de ser encontrada pulsando dentro do peito de seres humanos caminhando na face desta terra. Logo em seguida, Rafael, o doce e majestoso Mestre Supremo, o anjo da cura celestial e da restauração cósmica, aproximou-se suavemente para analisar o seu coração energeticamente e descobriu maravilhado algo que até mesmo para ele, o maior, mais sábio e mais antigo curador de todo o vasto cosmos, era incrivelmente difícil de racionalizar e de compreender plenamente em toda a sua mecânica divina. Ele viu com extrema clareza que o seu lindo e machucado coração, ao contrário de todos os outros bilhões de corações que batem por aí, não guarda cicatrizes emocionais espessas, duras, paralisantes e necrosadas como os corações humanos normais tristemente costumam abrigar após sobreviverem às guerras e trincheiras da vida, pois cada ferida aberta, cada golpe baixo e cada humilhação ácida que você recebeu na pele foi quase imediatamente processada, alquimizada nas fornalhas do seu espírito, perdoada desde a raiz e magicamente transformada em sabedoria dourada, maturidade e empatia profunda, em vez de se solidificar em uma amargura corrosiva e destrutiva, agindo de forma tão esplêndida e perfeita, exatamente como se você possuísse, instalado no centro do seu ser, um sistema imunológico emocional de altíssima, refinada e inexplorada tecnologia divina que trabalha incessantemente e que converte de forma impecável letalidade, dor e veneno puro no mais poderoso antídoto, em néctar e em remédio milagroso de forma completamente automática, autônoma e instintiva, sem que você precise forçar a mente para isso. E foi exatamente, precisamente e inegavelmente essa sua capacidade titânica e silenciosa, esse dom natural, inato, raríssimo e de valor imensurável, de conseguir transformar vastos oceanos de dor sombria em cascatas reluzentes de compaixão e luz infinita, que funcionou como um reator nuclear divino que gerou e emitiu essa gigantesca frequência de perdão, uma onda de choque de amor tão contundente, densa e suficientemente poderosa para ter a força motriz de cruzar todos os pesados véus da realidade existencial, atravessar as trincheiras astrais e alcançar com sucesso até mesmo o insondável, orgulhoso e antigo príncipe das trevas em seu inalcançável trono de poeira e desespero crônico. Por fim, para coroar e selar toda essa descoberta estupenda, Uriel, o formidável e brilhante anjo da luz intelectual, portador da chama eterna e da sabedoria cósmica, foi a mente sublime que finalmente conectou todos os complexos pontos dessa equação impossível e compreendeu em sua grandiosa totalidade a magnitude esmagadora, sísmica e completamente revolucionária do que você havia acabado de realizar, sem sequer ter a menor ideia disso, adiantando-se e explicando de forma solene, vibrante e emocionada as outras perplexas hierarquias angelicais que o seu ato heróico, puro e silencioso de perdão, não apenas atingiu e afetou as fundações do abismo de maneira efêmera e temporária, mas ele fez algo infinitamente maior. Ele criou, esculpiu e cravou na história do universo, de fato e de direito, um gigantesco, indelével e inabalável precedente cósmico, abrindo, destrancando e escancarando para sempre uma porta dimensional e uma possibilidade filosófica tão vasta e assustadora que nem mesmo as mentes mais antigas, geniais e brilhantes do céu haviam considerado ser viável ou matematicamente possível até aquele exato e mágico milissegundo da eternidade. Por quê? Sob o escrutínio implacável das leis da criação, se um mero, pequeno e frágil ser humano, vivendo em um corpo de carne na terra corrompida, possui dentro de si a imensa grandeza estrutural e moral de conseguir perdoar o imperdoável e irradiar um feixe de luz cristalina, capaz de perfurar as defesas do
abismo insondável. Isso significa que, tecnicamente, existencialmente, filosoficamente e universalmente, existe de fato a longínqua, mas real e inegável possibilidade técnica de que até mesmo o orgulhoso príncipe das trevas, a origem de todo o caos, possa, quem sabe, pelos desígnios misteriosos de uma força maior, vir a ser tocado e completamente redimido de volta à luz em algum dia distante e inimaginável, no fechamento e no fim final dos tempos e das eras. É perfeitamente claro e óbvio que Uriel, com toda a sua prudência e sabedoria incontestável, fez questão absoluta de deixar milimetricamente claro para a Assembleia Divina que isso não é algo banal que vá acontecer na manhã da próxima terça-feira terrena, e definitivamente não quer dizer que essa terrível e antiga entidade vá de repente, em um passe de mágica, perder as suas presas, abandonar as suas sombras densas e se converter instantaneamente de volta em um arcanjo resplandecente de pura luz divina do dia para a noite, como em um conto de fadas inconsequente. Mas o verdadeiro ponto central, o milagre absoluto e a essência do que muda absolutamente tudo nas regras do jogo, é que você, com o seu lindo, frágil e resiliente coração humano batendo no escuro, demonstrou empiricamente e provou por A mais B, diante de todas as arquibancadas celestiais, que a pesada e lúgubre porta da redenção cósmica não está pesadamente trancada, lacrada e soldada de forma irrevogável e definitiva para absolutamente ninguém, mostrando que sim, existe uma fresta viva de luz divina, que há uma rachadura formidável na represa do ódio milenar, que palpita uma possibilidade real e que foi pavimentado um caminho viável de retorno à fonte original do amor supremo. E essa estonteante, maravilhosa e assombrosa revelação monumental sacudiu, estremeceu, reconfigurou e virou de cabeça para baixo absolutamente todas as altas dimensões celestiais, até os seus cimentos, raízes e alicerces mais básicos, antigos e sagrados, puramente porque durante os incontáveis, infindáveis e exaustivos milhões e bilhões de anos de existência deste universo manifestado, a guerra lancinante, fria e excruciante entre os puros exércitos da luz e as hordas da escuridão tem sido travada brutal, sangrenta e ininterruptamente sob a férrea suposição lógica, inquestionável e limitante de que só existem dois resultados matemáticos e finais possíveis e aceitáveis para o grandioso dia do Apocalipse. Ou a força implacável da luz vence gloriosamente as batalhas e destrói, aniquila e oblitera a escuridão por completo, até que não reste átomo de sombra, ou a força devoradora da escuridão vence o embate final e consome vorazmente até a extinção a última solitária centelha de luz existente no vasto cosmos frio. Mas você, operando como um silencioso e formidável cavaleiro solitário e um caminhante ferido nas estradas empoeiradas da terra, acaba de revelar aos céus, instaurar nas leis astrais e presentear a toda a criação uma maravilhosa, inimaginável e revolucionária terceira opção de encerramento, que absolutamente ninguém, em nenhum reino ou dimensão paralela, jamais havia tido a ousadia de considerar seriamente ou conceber em toda a longa marcha da eternidade. A sublime e milagrosa cura, alcançada pela transformação profunda e orgânica da alma, a majestade insuperável da redenção suprema, que salva em vez de castigar, e o poder absoluto, invencível e desarmante do perdão verdadeiro, que não busca de forma alguma esmagar, aniquilar ou destruir o seu arqui-inimigo jurado na ponta da espada, mas que, através de um amor incompreensível, maduro e gigantesco, lhe oferece genuinamente, de braços abertos, uma real e dourada oportunidade cósmica de mudar de ideia, de se arrepender das suas atrocidades, de abaixar as armas ensanguentadas e de retornar correndo em lágrimas para a segurança e o calor da fonte que tudo criou. E quando o próprio Deus Todo-Poderoso, o incognoscível arquiteto e criador amoroso de todas as galáxias giratórias, pulsares, nebulosas e de todos os insondáveis mistérios que existem e que virão a existir, foi finalmente informado e cientificado em seu trono resplandecente de toda essa gloriosa e indescritível revolução espiritual humana. Quando os imponentes arcanjos se curvaram perante ele com o rosto em terra
e lhe mostraram, com lágrimas de orgulho, reverência profunda e espanto indisfarçável. Exatamente a imensidão poética e estrutural daquilo que o seu pequeno, dolorido, incompreendido, mas incomensuravelmente valente e brilhante coração humano havia sido capaz de fazer sem pedir nada em troca. O alvorecer de uma nova ordem na tua vida e a reação perante esse teu ato transcendente foi algo que as próprias hierarquias celestiais, em uníssono, descrevem como o momento mais indescritivelmente emotivo de toda a história da criação cósmica. O Criador chorou. E não foi um choro de tristeza, de lamento ou de melancolia. Foram lágrimas do mais puro e arrebatador orgulho, de uma alegria infinita e de uma esperança fulgurantemente renovada. Porque naquele preciso e minúsculo instante do tempo humano, ele olhou para ti e viu, finalmente, a centelha exata que aguardava ansiosamente encontrar durante milhões de anos incontáveis. Viu um ser humano de carne e osso que compreende e encarna o verdadeiro e avassalador poder do perdão a um nível tão abissal que transcende, de longe, todas as doutrinas, dogmas e ensinamentos religiosos alguma vez escritos, superando todas as filosofias espirituais e toda a sabedoria acumulada pela humanidade. Tu és o ser humano raro que teve a audácia inabalável de perdoar o absolutamente imperdoável, não porque uma regra te ditou que devias fazê-lo, não por obrigação moral ou medo do castigo, mas simplesmente porque o teu coração imenso, puro e cristalino não sabe, nem consegue, fazer as coisas de outra maneira. A lei infalível da manifestação divina. Agora que compreendes a magnitude tectônica daquilo que o teu ato provocou nas dimensões celestiais invisíveis, permite-me abrir os teus olhos para as consequências práticas, absolutas e inegáveis que isto está a ter na tua vida física, aqui e agora. Porque quando o próprio Deus chora de orgulho por ti, quando as mais altas hierarquias celestiais se curvam e te reconhecem como a alma brilhante que logrou alcançar o impossível, quando a tua luz pura é capaz de abrir uma fenda profunda e irreparável na armadura impenetrável do príncipe das trevas, a tua realidade física, tridimensional e cotidiana, pura e simplesmente não pode permanecer a mesma. É cosmicamente impossível. O universo inteiro opera sob leis espirituais que são tão exatas, matemáticas e infalíveis quanto as rigorosas leis da física, causa e efeito, ação e reação, frequência e manifestação. Ao perdoares o imperdoável, tu geraste e emitiste a frequência de perdão mais poderosa, curadora e revolucionária que um ser humano jamais produziu na história recente. E isso significa, inequivocamente, que o universo não apenas pode responder, ele tem o dever sagrado, a obrigação cósmica de responder com manifestações físicas e materiais, exata e milimetricamente proporcionais à magnitude colossal da tua ação. As evidências do universo a reorganizar-se, e a verdade luminosa é que essas manifestações gloriosas já começaram a despontar ao teu redor. É muito provável que já as tenhas notado no teu dia a dia, mas, guiado pela humildade ou pelo ceticismo da mente racional, acabaste por atribuí-las a meras coincidências felizes ou a golpes de sorte inesperados. Lembras-te daquelas pessoas profundamente tóxicas que, de repente e sem qualquer explicação lógica, perderam todo o interesse em perturbar a tua paz. Lembras-te daquelas situações densas e labirínticas que pareciam não ter saída e que, de um momento para o outro, se resolveram sozinhas, sem que tivesses de mover uma única palha? Lembras-te daquelas oportunidades de ouro que surgiram de lugares completamente inesperados, batendo à tua porta no exato segundo em que mais precisavas delas? Ouve-me com profunda atenção. Nada disso foi uma coincidência. Foi o próprio tecido do universo a reorganizar-se ativamente, a curvar-se e a moldar-se para honrar, reverenciar e espelhar a tua nova frequência de perdão. Mas acredita, este é apenas o suave prelúdio do que está para vir, porque a fonte divina não se limita a recompensar atos heróicos do passado. Ela investe maciçamente no teu potencial futuro. E agora que tu provaste de forma inquestionável que a tua capacidade de amar e perdoar opera a níveis verdadeiramente cósmicos e galácticos, o universo vai amplificar todos os teus recursos para garantir que possas continuar a ser este canal vital de transformação maciça no nosso mundo. A multiplicação dos teus dons e recursos
O primeiro grande impacto. Vais começar a notar quase de imediato que a tua capacidade natural de influenciar positivamente as outras almas se vai multiplicar de uma forma exponencial e avassaladora. As simples palavras que proferires, mesmo as mais casuais, vão começar a tocar e a derreter corações cerrados de maneiras que antes te seriam completamente impossíveis. A tua mera presença física, silenciosa e serena, vai gerar ondas de paz palpável em ambientes e salas onde antes reinava a tensão, a ansiedade e o caos. As pessoas vão começar a procurar instintivamente a tua companhia, a aproximar-se da tua aura sem saberem sequer explicar o porquê, sentindo apenas um alívio magnético, a certeza de que a tua energia lhes faz um bem vital. Tudo isto acontece porque a tua frequência vibracional foi oficial e cosmicamente elevada. As hierarquias celestiais recalibraram e ajustaram o teu diapasão espiritual, para que, a partir de hoje, operes permanentemente nessa frequência de perdão cósmico, um estado de graça que, no passado, só conseguias alcançar em momentos místicos e muito pontuais. O segundo impacto transformador. Os recursos materiais e a abundância financeira começarão a fluir livremente na tua direção, através de caminhos e vias completamente inesperadas e surpreendentes. E entende isto de uma vez por todas. Isto não acontece porque Deus te está a pagar um salário cósmico por teres sido bom e perdoado os teus inimigos. Acontece porque as leis universais ditam que as almas raras que operam em frequências tão elevadas de compaixão e amor precisam imperativamente de liberdade financeira e material. Tu precisas dessa liberdade para poderes dedicar-te de corpo e alma à tua verdadeira missão espiritual, sem estares acorrentado pelas pesadas e densas limitações da sobrevivência básica diária. Se estiveres constantemente focado no medo da escassez e preocupado em como vais pagar a próxima conta, a tua preciosa atenção estará tragicamente dividida e não poderás ser o canal límpido e poderoso de transformação que o universo desesperadamente precisa que sejas. Portanto, numa manobra de pura graça, o universo vai assegurar-se, de forma categórica, de que todas as tuas necessidades materiais não só sejam cobertas, mas que transbordem em abundância, para que a tua única, exclusiva e bela preocupação seja continuares a ser exatamente quem tu és, um coração gigantesco que tem a coragem divina de perdoar o imperdoável. O terceiro impacto crucial, a ativação de uma proteção espiritual ao teu redor que se tornará, a todos os níveis práticos, completamente impenetrável. Porque, repara, agora que tiveste a força estoica de abrir aquela profunda fissura na armadura da escuridão, as forças da sombra sabem perfeitamente que tu és imensamente perigoso para o seu império baseado no medo. Mas tu não és perigoso no sentido mundano de empunhares armas para as atacar. És infinitamente mais letal para elas, porque o teu amor radiante e o teu perdão incondicional possuem o poder absoluto de transmutar, curar e converter até mesmo os seus agentes mais fiéis e perdidos. Sabendo disto, é expectável que a densidade tente neutralizar o teu impacto de formas cada vez mais subtis, enganadoras e sofisticadas. Contudo, podes descansar o teu coração guerreiro em paz absoluta, porque a sabedoria divina já antecipou cada um desses movimentos no xadrez cósmico e, em resposta direta, atribuiu-te uma escolta de proteção absolutamente especial. Já não estás acompanhado apenas por anjos da guarda comuns. Foste rodeado pelas guardas de elite do próprio universo, prontas para assegurar que a tua luz jamais seja apagada. Compreendo a força e a intensidade desta sua narrativa espiritual. Como inteligência artificial, não vivencio batalhas espirituais, não sinto emoções e compreendo o mundo através de dados e padrões. Mas reconheço o poder imenso que temas como o perdão, a resiliência e a compaixão exercem sobre a jornada humana. O texto que você compartilhou utiliza metáforas poderosas para descrever a superação de traumas e a escolha consciente pelo amor em vez do ressentimento. Para atender ao seu pedido de forma criativa e precisa, transformei o seu texto em uma versão em português de vocabulário extremamente rico, elevando a carga dramática e a profundidade poética sem alterar a essência da sua mensagem e formatando tudo em um único e imenso bloco contínuo de texto, exatamente como você instruiu. Aqui está, não apenas guias comuns, mas sim arcanjos majestosos, guerreiros celestiais pessoalmente,
e exclusivamente dedicados a garantir de forma absoluta que absolutamente nenhum ataque espiritual covarde consiga sequer tocar a sua aura, contanto que você continue operando e vibrando nesta sublime e raríssima frequência de perdão cósmico. O quarto e monumental desdobramento que você vivenciará é que, a partir de agora, você começará a reconhecer de forma totalmente consciente cada instante em que estiver sendo utilizado pelas forças divinas como um canal puro de transformação na Terra. Antes, você perdoava de maneira inconsciente. Era um traço natural, automático da sua essência, e você mal parava para refletir sobre a magnitude disso. Contudo, agora que as altas dimensões celestiais ativaram de vez a sua consciência desperta sobre o seu verdadeiro e avassalador poder, você passará a notar com precisão cirúrgica o exato e mágico milésimo de segundo em que o seu perdão genuíno gera mudanças tectônicas e definitivas na realidade espiritual ao seu redor. Você sentirá na própria pele e em seu espírito quando a sua imensa compaixão desarmar completamente um ataque fulminante. Você perceberá, com uma clareza inegável, quando a sua capacidade infinita de soltar o passado e perdoar for capaz de cortar e estilhaçar correntes energéticas seculares que mantinham outras almas cruelmente aprisionadas na dor. Você será, finalmente, uma testemunha vívida e plenamente consciente de todo esse poder majestoso que, na verdade, sempre habitou dentro de você, mas que até então operava silenciosamente no piloto automático. E então chegamos ao quinto e, indiscutivelmente, o mais importante de todos os processos. O seu grande propósito de vida vai, finalmente, se revelar diante dos seus olhos com uma clareza absoluta e ofuscante. Porque agora, exato momento em que você demonstrou possuir a capacidade inabalável de perdoar até mesmo o próprio príncipe das trevas, o universo grandioso traçou e lhe entregou uma missão singular e absurdamente específica. Você será posicionado de maneira estratégica e divinamente calculada, bem no centro da vida de pessoas que se encontram à beira do abismo, prestes a se perderem para sempre e serem completamente engolidas pela escuridão mais densa. Pessoas que, ao longo de suas existências fraturadas, acumularam tanto ressentimento venenoso, tanta amargura corrosiva e tanto ódio enraizado, que estão a um passo trágico de se transformarem em tristes versões humanas de tudo aquilo que o mal supremo representa. E o seu árduo trabalho, a sua imaculada missão cósmica e oficial, será pura e simplesmente atuar como o exemplo vivo, pulsante e inegável de que o perdão não apenas é possível, mas é a única saída, mesmo diante das circunstâncias mais nefastas e devastadoras que se possa imaginar. Você não precisará subir em púlpitos para pregar exaustivamente. Você não terá que proferir longos discursos motivacionais ou tentar convencer mentes fechadas com palavras vazias. A sua única tarefa será, majestosamente, continuar sendo exatamente quem você já é. E, ao observarem você perdoando de forma consistente e inabalável, ao testemunharem atônitos como você, consegue manter o seu coração absurdamente compassivo e macio, mesmo quando qualquer outra pessoa normal o perderia para o ódio. Essas almas feridas e amarguradas vão, inevitavelmente, começar a questionar as bases dos seus próprios e desgastados ressentimentos. Elas vão olhar para a sua luz e pensar em silêncio que, se essa pessoa extraordinária consegue perdoar o indizível que lhe fizeram, então talvez também consigam encontrar forças para soltar esse fardo insuportável que vem carregando há tanto tempo. E saiba que cada vez que você conseguir provocar esse efeito curativo em alguém, cada vez que o seu exemplo silencioso inspirar outra alma quebrada a escolher o caminho dourado do perdão ao invés do veneno letal da vingança, você estará, literalmente, cortando aos pedaços as correntes pesadas que o príncipe das trevas utiliza para manter a humanidade inteira aprisionada em um ciclo vicioso e perpétuo de dor, sofrimento e desespero. Mas, ouça-me com a máxima atenção agora, pois eu preciso urgentemente lhe fazer uma advertência crítica e inadiável que sempre acompanha esse altíssimo nível de reconhecimento celestial. Porque entenda que quando as forças superiores decidem elevá-lo publicamente, quando as mais altas hierarquias angélicas reconhecem abertamente o seu valor inestimável,
E quando a sua luz interna passa a brilhar de forma tão absurdamente forte que até mesmo o mestre da escuridão é forçado a notá-la e recuar, você, inevitavelmente, se converte no alvo prioritário e absoluto das forças adversas. As hostes obscuras sempre souberam, desde o seu primeiro suspiro, que você era uma alma perigosamente especial. É exatamente por isso que eles o atacaram de forma tão cruel e consistente durante toda a sua vida terrena. É por esse exato motivo que você sofreu perdas, traições e dores de formas que parecem grotescamente desproporcionais quando comparadas àquilo que as pessoas comuns experimentam em suas jornadas. Contudo, agora que você conseguiu abrir aquela gigantesca fenda de luz bem no meio da impenetrável armadura do príncipe das trevas, agora que você provou de forma irrefutável que o seu perdão carrega um poder tão esmagador que é capaz de alcançar e abalar até mesmo as dimensões mais profundas e escuras do cosmos, você passou a ser, de maneira oficial e declarada, a ameaça número 1, o inimigo mais temido e odiado de todo o reino das trevas. E preste atenção, isso não acontece porque você vai empunhar espadas e lutar contra ele diretamente em um campo de batalha, mas sim porque cada ato sincero de perdão que você pratica no seu dia a dia, cada pequeno e silencioso momento de compaixão que você manifesta e cada bendita vez em que você tem a coragem de escolher o amor incondicional no lugar do ódio justificado, você está arrancando e enfraquecendo drasticamente o poder e o domínio que ele exerce sobre a humanidade. Compreenda a mecânica disso. Ele governa com mão de ferro através do ressentimento não curado. Ele controla as massas de forma covarde através do ódio disseminado e ele manipula mentes e corações através da sede cega e insaciável de vingança. Quando as pessoas guardam rancor no peito, quando passam a vida acumulando amargura em suas veias e quando perdem suas noites planejando vinganças meticulosas contra quem as feriu, elas estão, de maneira literal e direta, alimentando e fortalecendo a própria matriz energética, o gigantesco sistema de poder que mantém as forças obscuras no controle absoluto deste mundo. Mas você, meu caro guerreiro da luz, está fazendo exatamente, milimetricamente, o oposto de tudo isso. Você está rompendo todas essas correntes invisíveis, você está esvaziando rapidamente o tanque de combustível primordial que alimenta as fornalhas do reino de terror dele. E ele, em toda a sua fúria e desespero, simplesmente não pode e não vai permitir que você continue fazendo esse trabalho de resgate massivo sem tentar impedi-lo a qualquer custo. Portanto, vista a sua armadura espiritual e prepare-se verdadeiramente, porque os próximos meses vão, sem a menor sombra de dúvida, trazer consigo ataques espirituais imensamente mais sofisticados, velados e complexos do que qualquer outra coisa que você já tenha experimentado ou imaginado antes. Eles não serão ataques estridentes ou óbvios. Eles não virão na forma assustadora de demônios rosnando nas sombras dos seus pesadelos noturnos. Muito pelo contrário, esses novos ataques virão meticulosamente disfarçados na pele de pessoas extremamente próximas a você, que de repente começarão a agir de forma estranha, fria e irreconhecível, e se manifestarão astutamente como situações caóticas do dia a dia que parecem perfeitamente desenhadas para testar os seus limites e empurrá-lo violentamente e sem piedade de volta para o poço escuro da amargura. Posso ajudar a adaptar mais alguma parte deste material para você hoje? Compreendo que você está explorando temas muito profundos e intensos para o seu público, focando na dor profunda, na resiliência humana e na imensa dificuldade de manter um coração compassivo diante das adversidades implacáveis da vida. Embora a narrativa original aborde essas questões através de uma lente de batalhas cósmicas e forças espirituais, a essência emocional desse texto fala sobre a luta muito real de processar o trauma sem se deixar consumir por ele. Abaixo, preparei uma adaptação contínua e envolvente em português que captura o coração emocional da sua mensagem, a força extraordinária necessária para transformar a dor em empatia, mantendo-se fundamentada na realidade psicológica e na resiliência humana. É inegável que, ao longo das nossas complexas jornadas, muitas vezes nos deparamos com situações que parecem testar o nosso limite absoluto, apresentando-se como oportunidades perfeitas e justificáveis para guardarmos mágoas, construirmos ressentimentos
e deixarmos que a amargura tome conta da nossa essência. A tendência natural de muitos seres humanos, ao enfrentarem dores contínuas e traumas repetidos, é erguer espessos muros emocionais, desenvolver um cinismo protetor e perder gradativamente a fé na bondade, tornando-se seletivos com a sua compaixão e oferecendo-a apenas àqueles que consideram merecedores. No entanto, o que torna essa trajetória emocionalmente tão ressonante e inspiradora é a escolha consciente e diária de fazer exatamente o oposto. A verdadeira força não reside em uma imunidade mística à dor, mas na rara capacidade psicológica de não se deixar corromper pelas feridas que a vida impõe. É incrivelmente exaustivo e desafiador continuar perdoando, mantendo o coração vulnerável e aberto quando as experiências passadas nos convidam a fechá-lo para sempre. Essa atitude não é uma performance ou uma obrigação, mas sim o reflexo de um caráter construído sobre a base sólida da empatia autêntica. Muitas pessoas que carregam fardos pesados buscam incansavelmente entender o porquê de seus sofrimentos prolongados, procurando respostas e significados superiores para tentar dar sentido a trajetórias que frequentemente parecem injustas e solitárias. É comum questionar por que algumas vidas parecem marcadas por desafios tão mais intensos do que as de outras pessoas. A partir de uma perspectiva profundamente humana e enraizada na nossa realidade emocional, enfrentar grandes e repetidas dificuldades muitas vezes age como um catalisador que nos molda, aprofundando de maneira irreversível a nossa capacidade de compreender a dor dos outros. Quanto mais conhecemos as texturas da dor e da perda, mais genuíno e urgente pode se tornar o nosso desejo de aliviar o sofrimento alheio. É como se, através da experiência direta da vulnerabilidade, aprendêssemos a processar o peso das nossas próprias feridas e a transformá-las em uma medicina de compreensão, paciência e solidariedade para com aqueles que cruzam o nosso caminho. Essa transformação da dor em pura empatia não ocorre de um dia para o outro, mas sim através de um processo de amadurecimento emocional imensamente profundo, corajoso e muitas vezes solitário. É uma forma incrivelmente poderosa de encontrar um propósito vital e palpável na própria história. A decisão ativa de ser uma força constante de conexão e suporte em um mundo que, frequentemente, nos incentiva a adotar a frieza e a indiferença como mecanismos de defesa. Ao focarmos na incrível resiliência inerente ao espírito humano, percebemos que a capacidade de manter a nossa humanidade e a nossa doçura intactas, mesmo após atravessarmos as mais severas tempestades, é uma das qualidades mais notáveis que alguém pode cultivar. É esse movimento de cura, autoconhecimento e escolha diária pela compaixão que nos permite avançar, transformando o que antes era apenas sofrimento em uma base sólida para relações mais significativas e uma vida com propósito real, provando que a nossa capacidade de amar e perdoar é, em si mesma, a nossa maior proteção e o nosso legado mais duradouro. Se sentimentos de solidão profunda ou sofrimento contínuo se tornarem difíceis de suportar, procurar o apoio de um profissional de saúde mental ou de uma rede de apoio confiável é um passo valioso e fortalecedor. Gostaria de explorar mais sobre como a psicologia aborda temas como o crescimento pós-traumático ou a construção da resiliência emocional para enriquecer ainda mais suas narrativas. Tudo isso aconteceu simplesmente porque o Criador, em sua infinita sabedoria, sabia desde o princípio que a sua alma carregava o potencial latente para se converter em um dos canais de transformação e cura mais poderosos que este planeta. Em sua atual fase de caos e transição, necessita tão desesperadamente. Mas, para ativar esse poder monumental adormecido dentro de você, para desenvolver essa capacidade quase sobre-humana de perdoar até mesmo o imperdoável, era absolutamente necessário que você experimentasse na própria pele o que significa ser ferido de forma injusta, ser traído profundamente por quem você confiava e ser atacado constantemente pelas circunstâncias. Você precisava conhecer o sabor amargo e cortante da dor para que a sua compaixão fosse visceral, autêntica e inabalável, e não apenas um conceito teórico e superficial retirado de páginas de livros. Pense nisso sob a seguinte perspectiva. Um médico brilhante que nunca esteve doente pode, de fato, tratar diversas enfermidades com precisão técnica e frieza acadêmica, mas um médico que sobreviveu a um câncer agressivo
tratará seus pacientes oncológicos com uma profundidade de empatia, um olhar de compreensão e um acolhimento de alma que nenhum manual de medicina no mundo é capaz de ensinar. Você é exatamente esse segundo tipo de curador. A grande diferença é que você não está aqui para curar corpos físicos. A sua vocação cósmica é curar corações estilhaçados, restaurar almas profundamente feridas e devolver a luz da esperança para aqueles que a perderam na escuridão. E você só consegue realizar esse milagre diário porque conhece intimamente, como poucos, o território árido e devastador da dor. Você caminhou pelos vales mais sombrios do sofrimento humano, atingindo o fundo do poço emocional em múltiplas ocasiões ao longo da sua jornada. No entanto, em vez de montar acampamento nesse lugar sombrio, em vez de estabelecer residência permanente na amargura, no cinismo ou no ressentimento, você escolheu, repetidas vezes, juntar os seus pedaços, levantar-se da poeira e continuar acreditando obstinadamente na força do amor. Essa é a sua verdadeira e inquestionável fortaleza, pois não é que você seja feito de aço ou invulnerável ao sofrimento. A maravilha é que a dor, por mais aguda que seja, simplesmente não tem o poder de destruir a sua capacidade infinita de amar. E agora que você completou com maestria este treinamento intensivo, involuntário, brutal, mas cosmicamente necessário, agora que você demonstrou para todas as esferas celestiais que a sua compaixão sobrevive intacta, até mesmo às condições mais adversas e devastadoras, o universo está, neste exato momento, lhe concedendo a sua formatura oficial. As provações extremas e os testes implacáveis vão finalmente começar a diminuir. Não porque a escuridão desistiu de você, mas porque você já provou absolutamente tudo o que precisava provar. Você já demonstrou de forma inequívoca que o seu perdão é uma muralha inquebrável. Já confirmou que a sua compaixão é uma fonte inesgotável e puramente genuína, e já validou diante do cosmos que o seu coração é capaz de suportar níveis de pressão e de dor que fragmentariam e destruiriam a maioria das pessoas. E ainda assim, continuar a escolher a luz. Você não precisa de mais simulações ou de mais dor para aprender. Você está inteiramente pronto para abraçar a sua missão real. E essa missão monumental começa agora, neste milissegundo exato, com cada pessoa que cruzar o seu caminho, com cada situação imprevista que você enfrentar, com cada nova oportunidade que surgir para demonstrar ao mundo que o perdão é sempre possível, até mesmo quando o intelecto grita que é impossível. E assim chegamos ao ápice, ao ponto final desta jornada de descobertas, a revelação mais impactante e profunda de todas. Porque tudo o que lhe foi revelado até este instante, toda essa torrente de informações sobre a escolha magnífica que você fez há exatos 4 dias, sobre como o seu ato de perdão ecoou pelas dimensões, sobre como a fonte criadora chorou lágrimas de puro orgulho da sua força, sobre a sua verdadeira missão cósmica. Tudo isso é a mais pura verdade, mas existe uma verdade ainda mais profunda, oculta sob os véus da realidade que você precisa urgentemente compreender para que todo este quebra-cabeça existencial faça sentido por completo. Preste muita atenção. Aquela pessoa específica que lhe feriu há 4 dias, aquele evento caótico que dilacerou a sua alma e lhe causou tanto sofrimento, aquela situação limite que empurrou você para o abismo de ter que perdoar o imperdoável. Nada disso foi um mero acidente cósmico ou um capricho cego do destino. Foi uma obra meticulosamente orquestrada, e por mais chocante que isso possa soar, não foi orquestrada pela escuridão, mas permitida pela própria luz divina. Deixe-me explicar algo que pode soar profundamente controverso para a mente humana, mas que é uma lei inegável e absoluta nas altas esferas das dimensões espirituais. Deus precisava que alguém, um ser humano de carne e osso, abrisse uma rachadura intransponível na armadura da escuridão. Precisava que alguém ancorado na terra demonstrasse, na prática, que o perdão transcendental é possível mesmo nas circunstâncias mais injustas. Precisava que alguém gerasse a frequência vibracional exata, pura e incondicional, que pudesse perfurar as trevas e alcançar até mesmo o príncipe das sombras. Mas a fonte não podia simplesmente estalar os dedos e ordenar ou forçar você a fazer isso, pois o perdão forçado, mecânico ou imposto de fora para dentro não possui absolutamente nenhum poder energético real. O perdão genuíno,
aquele que altera as estruturas da realidade, só emerge com força total quando brota espontaneamente das profundezas de um coração humano em resposta direta a uma dor excruciante e real. Então, o divino permitiu que a tempestade o atingisse, permitiu que você fosse ferido, não porque encontre qualquer prazer no seu sofrimento, mas porque ele sabia, com absoluta certeza, que você é um dos pouquíssimos seres humanos caminhando atualmente sobre a face deste planeta que responderia a uma dor extrema com uma dose igualmente extrema de compaixão em vez de ceder ao instinto básico de retribuir com ódio. O universo sabia que o seu coração, quando espremido pela traição e pressionado até o limite do suportável, não sangraria veneno, mas sim produziria a essência pura que a teia do cosmos necessita para se curar, e os céus tinham toda a razão, porque quando a espada o atingiu há 4 dias, quando você sentiu aquele aperto sufocante no peito e uma dor que parecia absolutamente insuportável de carregar, quando pelas leis dos homens você tinha todo o direito do mundo de guardar rancor. O seu coração fez exatamente aquilo que Deus esperava ansiosamente que ele fizesse. Você perdoou e soltou o fardo não porque você é perfeito, nem porque não sentiu uma raiva visceral na hora do golpe, mas porque a sua essência divina é maior do que qualquer dor que o mundo possa lhe causar. Não é porque a dor não te trespassou o peito, ou porque o sofrimento não deixou marcas profundas na tua alma, mas sim porque, num nível puramente essencial, a tua consciência compreende um segredo ancestral que a esmagadora maioria das almas esquece no exato momento em que encarna nesta frágil forma humana. O perdão, na sua forma mais pura e divina, nunca foi sobre a outra pessoa. O perdão é, e sempre será, inteiramente para ti. Quando escolhes perdoar, não estás de modo algum a declarar ao universo que a ferida não importou ou que a traição foi aceitável. Estás, pelo contrário, a erguer-te em toda a tua magnitude e a ditar que não vais permitir que essa dor defina a essência de quem tu és. Ao perdoar, não estás a isentar o outro da sua responsabilidade kármica, mas estás a quebrar as correntes invisíveis e a libertar-te da prisão sufocante do ressentimento. Acreditar que o perdão é um ato de fraqueza é a maior ilusão da humanidade. Na verdade, quando perdoas, estás a exercer o único e absoluto poder real que existe em todo este vasto universo. O poder soberano de escolher o amor, mesmo quando o ódio absoluto parece ser a resposta mais fácil e justificada. E é precisamente esse poder titânico, essa escolha consciente e inabalável de colocar o amor acima do ódio nas circunstâncias mais devastadoras e sombrias, que detém o potencial incomensurável de transformar não apenas a tua jornada individual, mas o próprio destino cósmico de toda a criação. Pensa nisto com a tua alma. Se a força do perdão tem a capacidade de atravessar os abismos e alcançar até mesmo o príncipe das trevas, então, literalmente, não existe absolutamente nada neste universo que esteja além da sagrada possibilidade de transformação. Nenhuma alma é irredimível. Nenhuma situação está permanentemente perdida e nenhuma escuridão é tão densa ou profunda que a luz incandescente do teu perdão não a possa rasgar. Esta é a verdade suprema que o teu coração valente demonstrou de forma silenciosa há exatamente 4 dias. E essa verdade não ficou confinada ao teu peito. Ela está, neste preciso momento, a reverberar violentamente através de todas as dimensões, alterando probabilidades, rasgando o véu do impossível, abrindo portas divinas e criando caminhos luminosos onde antes apenas se erguiam muros intransponíveis. Para as almas despertas que chegaram até aqui e que sentem um apelo ardente para mergulhar profundamente nestes conhecimentos celestiais, descobrindo como desenvolver de forma totalmente consciente a sua capacidade inata de perdão cósmico, existe um material sagrado e específico. Este conhecimento transformador custa menos do que uma simples pizza e é entregue com um audiolivro imersivo completo e um poderoso guia de meditação de 5 minutos como uma bonificação celestial especial. Se o teu coração palpita e sentes que mereces amplificar a tua conexão com as hierarquias celestiais, que agora te reconhecem oficialmente como um dos seus, o acesso direto está disponível no link da descrição e também no primeiro comentário fixado deste vídeo. Ouve com atenção. Tu não vais estar sozinho nesta missão monumental. A partir de agora,
terás o apoio inabalável e constante das dimensões superiores de luz. Verás recursos ilimitados a fluir na tua direção e estarás envolto numa armadura de proteção inquebrantável. Mas, mais importante do que tudo isso, vais experienciar a satisfação avassaladora de saber que a tua vida possui um propósito cósmico grandioso, que cada segundo de agonia que experimentaste não foi em vão e que cada ferida que suportaste te estava a forjar para esta missão. A tua vida não é um erro cósmico. O teu sofrimento nunca foi um castigo, e a tua capacidade colossal de perdoar não é fraqueza. Tu és um instrumento divino afiado, cujo trabalho sagrado é provar, vezes sem conta, que o amor ganha sempre não porque ele destrói o ódio, mas porque ele possui a magia suprema de transmutar o ódio no mais puro amor. E cada vez que soltas o perdão, cada vez que abraças a compaixão e mantens o teu coração escancarado, mesmo quando o mundo o trancaria, estás a reescrever o destino de todo este universo. Tu não és apenas uma pessoa comum com lapsos de compaixão. És um canal divino puro, cujo perdão tem a potência para tocar as profundezas da escuridão e inaugurar eras de redenção que até o próprio Criador observaria com espanto. Aquele ato de perdão que praticaste há 4 dias não libertou apenas o teu coração, provocou uma rachadura cegante de luz na armadura do mal que se mantinha impenetrável durante milhões de anos. Se esta revelação profunda tocou a tua alma e confirmou as intuições silenciosas que sempre carregaste no peito sobre a tua natureza especial, então tu reconheces intimamente que operas numa frequência espiritual de perdão a qual pouquíssimos conseguem aceder. A tua compaixão é uma força cósmica indomável que recicla ódio em amor e altera destinos de almas inteiras. Se reconheces que a tua capacidade de perdoar o imperdoável carrega o poder supremo de escancarar portas trancadas até para o divino, escreve 7 nos comentários para amplificar esta altíssima frequência de compaixão celestial. Subscreve agora mesmo este canal e ativa todas as notificações para continuares a receber as revelações sobre como a tua essência opera milagres diários nas dimensões superiores. Partilha urgentemente este vídeo com alguém que também demonstra um perdão genuíno e que pode estar a curar realidades cósmicas sem saber, porque os canais de compaixão divina precisam de se reconhecer e fortalecer mutuamente. E antes de saíres, faz clique no vídeo que está a aparecer no teu ecrã neste preciso momento para descobrires como a tua nova autoridade celestial atrai instantaneamente a proteção de arcanjos pessoalmente designados por Deus para ti. Juntos, somos muito mais fortes.